Agora vamos a Marco Aurélio. O que Marco Aurélio, nas meditações dele, ele fala com relação a situações que nos incomodam. E pode ser uma situação positiva também, gente. Ah, eu estou tão feliz porque tal. Pode ser também. Mas é bom discutir o que dói, porque é o que dói que a gente quer se livrar. O que não dói a gente não quer. A gente quer até reter, se possível. Então, olha só o que Marco Aurélio diz: quão rapidamente todas as coisas desaparecem. Todas as coisas desaparecem. Então, Luiz, essa situação de angústia vai desaparecer. Todas as coisas desaparecem. Todas. Sem exceção. Olha só, quando a gente pensa nisso, como me esvazia. Eu estou sentindo uma dor, uma tristeza. Ela vai desaparecer. Eu estou com um problema financeiro. Vai desaparecer. Todas as coisas desaparecem. E olha, o que Marco Aurélio diz? A rapidez ou a lerdeza com que essa coisa vai desaparecer depende da nossa cognição, do nosso pensamento. Eu posso até reter, falar, não, ainda não, né? Mas vai desaparecer. Vai desaparecer. Por isso que o que é bom, a gente deve alimentar, que é para se renovar, senão desaparece. Porque todas as coisas desaparecem. Elas só se mantêm se forem alimentadas por nós. E também, mesmo assim, temporariamente. Ou seja, elas demoram ou não a desaparecer, mas elas desaparecem. Vamos dar um exemplo. A pessoa está vendo um problema conjugal. O marido traiu, a esposa está interessada em outra pessoa e quer sair de casa. Imagina que dor. Mas que ele vai morrer, né? Mas ele vai morrer. Eu me lembro, tem 35 anos, mas eu ainda não esqueci. De tão impactante que foi. Quando eu tive essa notícia, Luiz, eu estou me separando de você. Não, não, não te amo mais. Entre aspas, do nada, né? Hora para outra, assim, surpresa. E depois, quando eu chego e vejo uma outra pessoa, nossa, aquilo ia me arrancar o coração. Tive vontade de morrer. Desapareceu completamente. Posso falar com vocês sem ter nenhum tipo de sentimento de dor. Isso desapareceu. Por que não desaparece a convivência, boa lembrança da mãe do Luiz? Porque ele retém. Por que não desaparece? Hoje mesmo eu estava comentando, né? Os momentos gostosos com a minha mãe, com o meu pai. Porque eu que não retém. Só eu que retém. Talvez algum dos meus irmãos, nós somos em 7. Isso já tenha passado. O que é a culpa se não a retenção da autopunição? Você pode sentir culpa, é o seu, é o seu sentido de justiça. Como você sente raiva. Quando alguém é injusto com você, você sente raiva, a gente sente mágoa. Mas quando a gente é injusto com o outro, a gente sente culpa. Eu, particularmente, o que eu faço quando eu sinto culpa? Digo, realmente, eu pisei na bola, isso não tem justificativa, também não adianta justificar. Não, é porque foi dito que. Não, pisei na bola, ponto. Se for possível, eu peço desculpas à pessoa. E nem é por ela, é por mim. Pode ser que ela não me desculpe. Pode ser que ela nem saiba.
Eu lembro que uma vez eu fui pedir desculpa ao Chico Buarque, ele falou, de quê? Aí eu falei, não deixa pra lá. Se eu falar de quê, ele vai lembrar, então, porque não lembro melhor. Mas, de qualquer forma, que fique registrada a minha intenção de me desculpar. Então, eu pronto, aí eu sigo o bonde. Eu entendi que eu errei, peço desculpas, eu medito que é para não errar mais, não adianta toda vez você pedir desculpa, você tem que tomar juízo, né? Aí eu medito, bom, agora tá ok, então agora eu vou tocar a vida e vai ficar para trás. Encerrou. Que passa, né? Que passa. Eu me lembrei daquela frase de Maria de Nazaré para o Chico Xavier. Isso também passa. Todas as coisas desaparecem. Por quê? Diz o Marco Aurélio. Porque aquelas que atraem a sedução do prazer passa, ou que traz terror pela dor passa, uma ou outra. Pode ser prazer ou pode ser dor, porque elas são vaporosas. Elas, mesmo que elas sejam importantes, elas são vaporosas, elas desaparecem. Existem outras que são sem valor, são desprezíveis, são perecíveis e morrem. Mas mesmo aquelas que são importantes, elas desaparecem. Por quê? Elas dependem da nossa imaginação. É a nossa imaginação que dá vida às coisas, os fenômenos, os fatos. Por exemplo, por que a gente tem luto? Porque a gente sente falta da pessoa querida que morreu. Não, nós não sentimos falta da pessoa. Nós sentimos falta de nós na pessoa. Então, o nosso luto é um luto egoísta, egocêntrico. Olha só, como é que eu lembro do meu pai? Eu tomando café com ele conversando, sempre eu, conversando com ele, eu batendo papo, sabe, eu estou no meio da história. Então é de mim que eu estou sentindo falta. É de não poder sair daqui, ir lá na casa dele, sentar com ele, tomar aquele café comer queijo com um cafezinho doce, aquele queijo maravilhoso, que ele era um especialista em queijo. Tivesse encarnado aí, nós íamos montar uma queijaria, porque, nossa, ele não comprava queijo ruim, sabia comprar, né? Então, quer dizer, eu não sinto falta dele, eu sinto falta de mim nele. Sinto falta dos meus momentos. Então, é a minha imaginação que posterga. Então, é a minha imaginação que mantém vivos em mim seu Joaquim e a dona Alice. Se não, eu estava pensando, por exemplo, ontem no aniversário da SGE. Quem estava lá, fundador da casa? Eu, Jailza e a Cristina. Cristina não é trabalhadora da casa, mas não foi ontem, né? Ela está muito doente, a mãe da acamada. E os outros? Então, por aqui, não desencarnaram, não. Tirando o pai e a mãe, ia mais alguns, mas a maioria está encarnada ainda. Saiu da imaginação deles. Desapareceu da imaginação deles. Todas as coisas desaparecem. Isso é para quando a gente passar por situações difíceis. Todos nós, muito provavelmente, está vivendo uma ou outra situação dolorosa. Então, a mensagem de Marco Aurélio é: isso vai desaparecer. Por quê? Porque todas as coisas desaparecem. Vai desaparecer. Quanto tempo vai levar para desaparecer? Depende da sua imaginação. É você que vai dizer, mas vai desaparecer. Pode falar, Bertina?
Pois é. Boa noite, meninos. Eu chego atrasada, fico quietinha, por isso eu não cumprimento. Fico quietinha aqui para não atrapalhar. Olha só, desaparece. Eu fico pensando, Luiz, que desaparece essa dor, mas fica a lembrança, né? Volta e meia. Estou falando de mim, Albertino. Volta e meia, assim, bem esporadicamente. Vai ter momentos, por exemplo, ontem eu tive isso. Ontem eu saí, tinha uma festa aqui numa roça, onde eu tenho uma casinha, e eu fui para lá, era comemorando São José, né? E eu fui para lá, me chamaram, cheguei lá, estava servindo almoço, eu aproveitei, almocei, e teve um bingo, e depois eu fiquei olhando e entrei na igreja, e sentei, fiquei umas 2 horas. Ai, gente, vou chorar. E fiquei 2 horas assim, sentada. Nossa, mas foi tanta coisa, tanto papo, tanto bate-papo, sabe? Com a mamãe, com o papai, com a minha infância, com tudo. Então, fica a lembrança, né? Agora, não é sofrimento, mas eu acho que isso é muito importante para a gente, porque de repente eu me dei conta que estava a festa rolando lá fora e eu tinha 2 horas sentada, que até uma moça veio me dar boas-vindas. Eu moro assim perto, tem uma casinha perto. Eu fiquei assim, ela, bom, boa-vinda, que bom te ver. E eu estava ali, eu fui lá na minha primeira comunhão, eu fui lá, sabe? Então, essas lembranças é muito saudável. Eu voltei leve. E só estava eu sozinha, né? Eu sozinha com os meus bate-papos, ainda falava com. A gente fala Nossa Senhora na igreja, aqui a gente fala Maria de Nazaré, né? Fazia uns acertos com ela, tá, né? Mas foi muito legal. Então, eu acho que a dor não é dor, é uma lembrança muito boa. Esse é o Agora, nosso sinto processo saudade, seletivo. sinto Esse, saudade. esse é o nosso processo seletivo. Quando você falou, Betty, não sei vocês, eu viajei, imaginando aquela igreja interior, o bingo. Então foi prazeroso até para mim, que não estava presente, imagine para a Albertina. Agora, duas perguntas, Albertina. O que é que manteve isso vivo em você? A sua imaginação. Sim. Por quê? Aí a segunda pessoa, a segunda pergunta. Por quê? Por que que você mantém isso vivo? É você que Ai, não mantém. minha vida, né? Minha história, meu tudo estava ali, né? Minha essência estava ali, né? E aí eu falava, eu pensava em mim, e falava assim, meu Deus, e tudo aquilo que eu passei, tudo que eu venho passando, e eu perseverando na fé, né? E olhando para aquelas crianças, as crianças preparando a missa, arrumadinhas, né, para ajudar o padre, as moças correndo dentro da igreja. Gente, que lindo! E eu falei, é fé, é dedicação, né? Quanto homem ali, homens já velhos, rapazes, um movimento muito lindo, um movimento de fé, de esperança, né? De perseverança, de confiança. Eu vivi isso tudo em 2 horas sentada ali, sozinha, assim. Então, mas isso foi o quê? Prazeroso. Prazeroso, prazeroso, Porque se emocionante. fosse doloroso, você não ia querer lembrar. Ah, poderia até lembrar. Querer lembrar do que é doloroso é um processo masoquista. É querer se ferir. Não, Então, o tempo de duração, quem vai definir é a sua imaginação. Certo? Então, você escolheu porque é prazeroso. E aí eu pergunto ao grupo todo aqui: quem mais, naquela festa da igreja, teve o olhar que a Albertina teve? Quem mais prestou atenção nas crianças preparando a missa, no corre-corre das mulheres? Só ela. É a imaginação dela que criou esse cenário. Os atores, as atrizes, nem percebiam o que estavam fazendo. E aí vem a terceira pergunta, Bertina. Você acha que isso
é importante para o corpo ou para o espírito? Ah, para os dois. O corpo levanta animado, o espírito, Mas, sabe? O espírito mas da essência, é o corpo ou é o é espírito? mais essência, é o Mas é o corpo espírito. ou é o espírito? Ah, para mim é o espírito. Isso. É o que o Para Marco mim é o Aurélio espírito. chama de demônio. Uhum. Por isso que a leitura de Marco Aurélio, pessoal, tem que estar contextualizada. Porque demônio lembra, na visão cristã, lembra coisa do mal. Então, isso que a Albertina viveu é coisa do demônio. É importante para o demônio. Demônio, em grego, significa espírito. É importante para o espírito. Então, Marco Aurélio fala: ao invés de cuidar das coisas do corpo, da matéria, cuidemos das coisas do demônio. Aí Não, eu e não vou teve um ler esse livro, momento. não, porque é um livro que é um livro. Como é que o pessoal fala quando os que mexe com o Satanás, essa coisa do mal? Como é que é? Ah, é uma seita satânica. Hum, Então, eu não vou estudar isso, não, porque é uma seita satânica. Ele está dizendo que Albertino tem que priorizar as coisas que pertencem ao demônio. é. Mas o demônio, em grego, significa espírito. Veja que não é deuses, que deuses com D minúsculo são os espíritos desencarnados. Agora, demônio, daimon, significa a essência espiritual. Então, isso é essência espiritual. O corpo aí só sofreu uma só teve uma consequência da satisfação espiritual, sozinho ali, curtindo aquele cenário, aquele filme extraordinário, um filme em que ela é a protagonista e é a espectadora ao mesmo tempo. Um filme que ela se delicia. É do espírito. Então, é um processo do demônio, de daimon, de demoníaco. Não é um processo do corpo. Não é o corpo. Então, de novo, o que posterga a manutenção das coisas é o espírito, é a imaginação. O espírito é que imagina. As nossas questões demoníacas é que definem a postergação, a manutenção ou a extinção mais rápida das coisas. Tudo desaparece, mas não desaparece ou demora a desaparecer aquilo que foi importante para o meu daimon, para o meu demônio. Essa não, essa permanece. É importante isso, porque na hora boa, igual que ela viveu, é importante ela saber, mas na hora ruim ela vai querer se livrar. Então, o que, que acontece? Em meio às situações dolorosas ou prazerosas da nossa vida, a gente elege as prazerosas para que elas se mantenham e deixa fluir as ruins. Deixa embora. Como na experiência do Luiz, né? Deixa embora. Mantém aquela, do encontro da família, da mãe, final de ano, Natal, essa você mantém. Daqui a 50 anos você vai falar lá, poxa, lembra como é que era? Era gostoso, vai rolar uma lágrima. E Você vai rola. viver, né? Lembra como era gostoso? Todos os irmãos se reuniam. Alguém vai dizer assim, mas agora deixa fluir. O importante é como era. Ou como é, se agora tiver prazeroso. Então, somos nós quem selecionamos. É a nossa imaginação quem define. Ô Luiz, Diga, pode falar. eu vejo talvez igual essa questão, igual eu falei da minha mãe, assim, que talvez eu não sinta, assim, aquela saudade de tristeza.
Porque eu sempre, vamos supor, eu saí aqui de Patinga, ela sempre assim, a pessoa mais velha sempre gosta, traz um feijão para mim aí, ou isso, ou aquilo. E eu mantenho isso aqui, então às vezes eu levo um feijão, aí levo para minhas irmãs, um feijão, um queijo, um café. Então eu não sei, é assim, e eu vou às vezes ao mercado, que eu ia com ela no mercado, aquelas coisas. Então eu lembro assim, ela gostava daquilo ali. Então assim, e às vezes eu até estou no mercado escolhendo alguma coisa, você, nossa, se a mãe tivesse aqui, a gente olhar isso aqui e tal. Então assim, a mesma coisa com meu pai, às vezes eu estou assim no quartinho na oficina dele, eu preciso resolver, pô, pai, você me ajuda aí, que eu não sei muito bem fazer esse negócio não. O senhor me ensinou, me ajuda aí, tá nas suas mãos. E a coisa. Então, assim, eu tenho, talvez essa coisa prazerosa, que eu vejo isso aí, né? Eu lembro, meu pai me ensinou a trabalhar, né? Era tipo, como diz o outro, marido de aluguel. Então, assim, eu faço naquele prazer e tal. E a mesma coisa com a minha mãe, vou no mercado, eu levo. Então, assim, cara, eu não tenho, assim, eu não lembro da minha mãe, assim, ou doente, ou no caixão, ou isso. Eu tenho as coisas boas, né? Porque aquele momento do caixão desapareceu. Minha mãe ficou acamada 3 anos e meio. Eu me recuso a. Isso é pessoal, inclusive. Eu me recuso a lembrar da sarcopenia, ela perdendo massa, o rosto magro. Eu quero me lembrar dela, sempre busco fotos que ela esteja antes de adoecer. É essa a imagem. Então, veja, nós temos esse processo seletivo. Só que a proposta do estoicismo é que a gente tenha isso consciente, que a gente saiba que isso acontece, para a gente usar isso a nosso favor num momento difícil. Fala, não, isso vai desaparecer. Porque tudo desaparece, isso vai desaparecer, que eu não quero. E vai desaparecer. É só questão de paciência que vai desaparecer. Eu quero desaparecer. Você tem que querer. Quando eu ouvi a pessoa dizer para mim, não, eu não te amo mais, não dá mais para a gente ficar casado. Eu disse, então eu tenho que sair fora. Esse, desse mato não sai com ele. E pronto. E aí meu irmão falou, Luiz, se você quiser, vamos lá, a gente conversa com ela. Não, eu não quero. Você está triste, tá? Deixa eu ficar triste. Mas eu não quero. Quero que passe. Eu não tinha a consciência estoicista que eu tenho hoje, né? Mas só para a gente saber que isso me passa. E veja, Também passa, né? a mãe de Jesus é que ensinou eu quero pensar que ela é mais evoluída que ele, né? Ela que ensinou para os estoicistas, para Marco Aurélio. Falou, Marco Aurélio, isso também passa. Então, Pois é, né? Então, também passa. isso também passa. Mas, olha, também. Eu sei que muita gente fala, tudo passa já é do Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raio. Mas a mensagem que ela falou para o Chico é: isso também passa. Também passa. Também, ela quer dizer, está difícil? Passa também, fica tranquilo. Isso também passa. Agora, Luiz, só Diga. uma parte aqui. Falando de família, né? Como o Luiz falou aí, a Albertina, mas também é muito dolorido quando você vê uma mãe que era toda dinâmica, toda ativa, a vida toda, e em menos de 10 anos ela não reconhece, às vezes, um neto. E ela conversa com você como se fosse outra pessoa, e você vê ela indo embora. Dela falar assim, eu não, tem hora que eu não sei o que eu quero falar, eu não tô... Ela só lembra da gente, as filhas. Uhum. E os netos, ela já está começando a fazer confusão, entendeu? De nome, de tudo. Isso dá, sabe, dá assim uma angústia quando você sente e lembra daquela pessoa que passou, entendeu? Mas ao mesmo tempo você quer ficar naquele momento ali para aproveitar aquele momento que ela está presente, Que vai entendeu? passar também aquele E momento. vai passar também. E aí você cai numa reflexão, a autorreflexão de que você vai chegar no ponto. Você não sabe como, mas você também vai passar todo esse vigor seu hoje.
O maior problema que houve durante a pandemia foi comigo, o filho mais velho, porque e não, a mãe estava em Vitória, eu queria ver a mãe todo dia. E o cara falou, não pode. Primeiro, eu entrava com aquela roupa de astronauta, né? Lembra aquela roupa, gente? Desde que isso passou, né? Gente, Passou. vídeo agora, né? Mas na época parecia que não ia passar. Depois chegou um ponto que nem uma roupa de astronauta. Não, não tem mais, Luiz, cortou. É pro bem da sua própria mãe e pro bem das outras pacientes que estão aqui no hospital. Tudo bem, entendi. Mas eu ficava ligando, e agora? Já liberou? Não, calma. E aí, ele liberava, eu ia. E era interessante que você falou. Dava a hora, terminava a hora, quando meu filho teve que ir. Mas se ele ficar só mais um pouquinho, você quer reter. Agora, É, naquele momento eu queria aquilo ali, eu queria aquela migalha. Só que agora, eu não quero migalha, agora eu quero aquele momento mais intenso de antes. Então agora eu já não quero. Mas na época, eu quis viver isso. É a presença, né? Porque você A tinha presença, presença, então agora você assim, não tem a presença, então você pode usar a sua imaginação no momento que você quer. tá vendo aí a imaginação? Tá usando aí, ó. É, E mesmo quando tem a presença, é a sua imaginação que te guia. sim, E sim. pode ser que tenha alguma irmã sua que não quer ver mamãe daquele jeito, não. E aí, com essa justificativa, perde a oportunidade de aprender. De aprender. De Mas aprender e aproveitar também esse momento, né? não, porque é o momento que Passa, ensina, né? gente. Exato, você ensina você está ali, ué. Por exemplo, você aprende muita coisa. Agora, com o tempo, fica o aprendizado e a lembrança só vai ser retida de acordo com a sua imaginação. A pessoa poderia ser uma pessoa, mamãe sofreu tanto, mamãe, ficar nisso, É, alimentando isso, entendeu? é. Podia ficar. Mas eu posso falar, não, minha mãe teve uma vida feliz, é que ela teve que passar por essa prova nos últimos anos de vida, né? Então, lembrar que a nossa imaginação que guia. Isso para a gente compreender o outro. Porque uma coisa que me angustiava era ver irmão que nem ia lá, não foi dela, nem uma vez, nem uma vez. Nossa, Sabe? Como é que consegue? Eu ficava pensando, como é que consegue? Consegue, é a imaginação dele. Mas é ingratidão, não. Aí já é um julgamento moral, eu não posso fazer isso. Eu não estou dentro dele. Eu não sei qual é a é, dor que ele está vivendo. É a imaginação dele que está guiando de acordo com as dores. Ela pariu 7. E ela sempre falava: uma mãe é para 7 filhos não é para uma mãe. Ela sempre repetia essa frase para a gente. E é verdade, eu percebi isso. Mas não cabe a mim julgar. E eu falava: não, não vou julgar porque eu não sei. Eu dialogava comigo. Meu irmão ainda está sofrendo muito. Tinha um que falava: olha, eu não vou lá, não. Desculpa, eu não vou, não. Eu quero ver minha mãe. não dá conta, né? Não É, aguenta. a pessoa, ponto, acabou. É. Né? Então, são experiências. Então, todas as nossas experiências dolorosas passam. Tudo acaba. Todas elas acabam. Marco Aurélio não fala nem do passo. O passo aí é quando, como ele ouviu, mas ele já disse: todas as coisas desaparecem. Muito forte isso. E aí ele fala: essa é uma atividade da natureza. E a gente tem medo que as coisas desapareçam. A gente fica ali tentando reter, como você a cada segundo, com medo que elas desapareçam. E aí, sabe o que o Marco Aurélio fala? Esse medo é da criança. O ser adulto não deve ter esse medo. Simplesmente deixa fluir. Como aconteceu? O que aconteceu com a Albertina? Ela foi na igreja por algum outro motivo. Chegou lá, ela alimentou-se levemente no processo. Tem que ser algo leve. Ela falou: meu corpo ficou bem depois. Algo que faça bem. Mas lembrando que, embora seja a nossa imaginação, nós guiamos essa imaginação. Nós somos senhores dela. Porque a imaginação pertence
ao demônio. E o demônio é a essência. Gente, eu estou adorando falar essa palavra. Acho que o YouTube é de um pai, ainda bem que é privado. Mas, percebe como é que é interessante? Como que a gente, como que as pessoas são deturpadas, né? Então, é a essência, é o espírito, que não morre. E, muito provavelmente, minha mãe, meu pai, se lembram daquilo que é interessante para eles. O que não é, é bom deixar acabar. Por exemplo, uma pessoa nos fez algum mal, que nós achamos que fez, que a pessoa não sabe, mas a gente acha que fez, né? É muita interpretação. É como diz Lacan. Eu sei o que eu disse, eu não sei o que você ouviu, né? Então, o termo correto é eu me senti ofendido e não me ofendeu. Que a pessoa nem teve intenção, né? Então, quer dizer, se esse tipo de lembrança, eu tenho que deixar embora. Deixa o rio levar. Então, você está dizendo, Luiz, para a gente esquecer? Não estou deixando para deixar fluir. Porque eu sou psicanalista e a gente sabe que essa história de esquecer não dá certo. Botar debaixo do tapete dá problema. Depois, né, Thaís? A gente entende que botar as coisas no tapete, debaixo do tapete, é igual, eu comparo, tem um dos meus livros, eu faço a comparação. Acho que me veio a imagem, a lembrança na época. Você vai numa festa, pega uma coxinha daquela bem gostosa de galinha e bota no bolso, pode então para ninguém ver, para comer em casa. Aí chega em casa, você esquece da coxinha, guarda o paletó com a coxinha dentro. Imagina como é que vai ficar essa coxinha daqui a 10 dias, 15 dias, quando você lembrar do seu paletó. Então, não é guardar, não é esquecer, é deixar fluir, é dialogar, é saber, bom, isso é passageiro, isso também passa. Essa é uma coisa que também desaparece. Só para completar, desaparece na medida que eu libertar. Se eu deixar aí. Isso. Que a sua imaginação é que vai definir isso. Entende? Não é que desaparece. Não, desaparece naturalmente, sim. Mas eu tenho o poder de não deixar desaparecer. Ou de não deixar é o termo, não que ele não tem esse poder, não. Eu tenho o poder de adiar esse desaparecimento. Então, a pergunta é: o que é que eu estou adiando? O que é que eu estou retendo? Eu tenho uma tia que o marido se interessou por outra mulher. Foi embora com outra mulher e deixou ela. E a gente falava, tia, refaz a sua vida. Não, ele vai voltar. Eu tenho certeza que ele vai voltar. No começo parecia uma intuição, mas depois percebeu que era uma doença mesmo, porque passaram-se décadas. 20 anos depois, o cara me aparece na casa dela. Eu acho que ela deve ter pensado assim, não falei que ele ia voltar? Não, é que ele se tornou pastor e para ele começar a pastorear as ovelhas, ele tinha que voltar e pedir perdão das coisas erradas que fez. Olha que safado. Aí foi lá, pediu perdão. Foi um balde de água fria, né? Imagina a expectativa dela. Ele já estava casado, o filho do segundo casamento já estava adulto. E ela lá atrás ainda. Quantos anos ela ficou alimentando essa imaginação? Eu não sei o que aconteceu depois, porque uns 10 anos depois ela desencarnou. Mas eu não sei como é que foi depois. Eu não cheguei, não me atrevi a perguntar a ela, né? A gente não faz isso. Ela gostava muito de conversar comigo. Eu sei porque ela gostava, né? De conversar com ela. Você. É bom conversar com você, meu filho. Senta aí. E contava caos, e horas, apaixonada comigo. Tanto que quando ela desencarnou, eu me virei aqui
e fui para lá dar apoio à família, é longe, lá em Minas Gerais. Então, mas, tia, mas aí eu sempre perguntava, tia, você não dá aula, você arrumou um namorado, você é tão bonita e tal. Não, meu filho, vai por mim. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Então é isso. E ela viveu essa situação. Então ela segurou. Mas ela segurou para ela, porque ele, veja, é um processo pessoal. A vida dele continuou. Casou, teve filho, se converteu para a igreja evangélica, fez o curso de pastor, e ela espita lá atrás, pensando que ele ia voltar. Então, é um processo, inclusive, individual, pessoal, não é nem coletivo. Mas mesmo as coisas coletivas desaparecem. Tem um exemplo? Nazismo na Alemanha. Os alemães deletaram. Não querem conversar sobre isso. Há uma amnésia coletiva. Agora é que está surgindo um ponto aqui, outro ali. Lá, ser de um partido nazista é crime. É crime. Mas, então, mesmo as memórias coletivas, elas também se apagam, desaparecem. O termo que Marco Aurélio usa, desaparece. Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá. E aí é exatamente isso. Olha só o que ele fala, né? Nada é mais miserável do que um homem que atravessa tudo em círculos e se empenha nas coisas debaixo da terra. Olha só, nada mais miserável do que o ser humano que atravessa tudo em círculos e se empenha nas coisas debaixo da terra. Eu deduzo que essas coisas debaixo da terra que ele se refere são as coisas materiais. É andar em círculo. E aí eu fiquei me perguntando, o que é que eu estou fazendo em círculo? Que eu não saio do lugar, que eu não deslancho. Né? Porque o estoicismo é sempre algo pessoal. É uma pergunta para cada um que está estudando. O que é que eu estou fazendo em círculo? O que é que eu estou andando e não saio daquele ponto? Segundo Marco Aurélio, tem a ver com as coisas que estão embaixo da terra, ou seja, as coisas materiais. Sempre. Se eu estou andando em círculo, é porque eu estou preso a alguma coisa. Então, é uma reflexão para nós. E aí ele fala por que acontece esse andar em círculo. Ele fala, olha, sem perceber que basta cuidar do daimon. Esse daimon aí, daimon quer dizer demônio, gente. Ou seja, cuidar do demônio. Reverenciá-lo sinceramente, ou seja, reverenciar a nossa parte espiritual. Mas para eu fazer isso, eu preciso estar livre da paixão e da inconsciência. Isso para mim é psicanálise pura. Paixão e inconsciência. O que é inconsciente? Os meus sentimentos, as minhas reações emocionais. É assim que o inconsciente se manifesta. O inconsciente ele se manifesta de duas maneiras só. Uma delas é pelo sentimento, é pela emoção. E a segunda é pelo sonho em forma de metáforas. Então, é diferente do consciente.
O inconsciente ele é autoritário, ele não dialoga, ele se impõe. Simplesmente, ele sai lá da nossa infância e entra como se fosse agora. Não quer saber? Um sentimento de inveja, por exemplo. Quem tem inveja é criança. Simplesmente é indivíduo. Fulano comprou um carro. Sabe de onde que tirou dinheiro? Sei o quê? Quer dizer, é a criança que está atravessando-me. O ciúme é sentimento infantil. Mas, Aloísio, se eu também ficar boca aberta a outra pessoa, e se ela arrumar? O que eu vou fazer? Ela tem autonomia. É isso. Eu não tenho controle sobre a outra pessoa. Ah, mas quem ama, cuida. Mas cuidar significa o quê? Controlar? Tem gente que acha que cuidar é isso aqui, ó. Então, não é bem assim. Então, no geral, os sentimentos que nos prejudicam, eles têm a ver com a infância, ou seja, é o nosso inconsciente. Quando a gente está consciente, é diferente. Lembra lá atrás, quando Marco Aurélio fala que um crime cometido com base na paixão, ele é menos punível do que um crime com base no planejamento, que um crime com base no planejamento é um crime consciente. Você sabe o que você está fazendo. Agora, um crime com base na raiva é o inconsciente. Você faz e depois se arrepende. Ai, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus. Então, e por que o inconsciente nos salta? Por causa dos interesses materiais. Talvez isso que ele queira dizer andar em círculo. E querendo ou não, a gente vai e volta. Poxa, por que eu fiz isso? Oh, meu Deus. É o ciclo. É o inconsciente atravessando. Então, momentos como esses, que o Luiz lá se ofereceu como voluntário, é momento da gente tornar aquilo que é sentimento consciente. Quando eu faço isso, eu posso administrar a minha imaginação. Que a minha imaginação pode ser atravessada pelo inconsciente. Ao invés da Albertina, estou usando o exemplo da Albertina, foi ela e o Luiz se colocaram hoje aqui. Ao invés da Albertina olhar para aquelas crianças, que coisa mais linda, gente, olha só, caramba. Na época da mamãe e do papai, acontecia isso. Ela poderia dizer assim, caramba, foi aqui que o padre fulano de tal abusou de ciclano. Foi aqui que a mulher descobriu que o marido estava traindo ela e matou. Entende? Então a imaginação é dela. Agora, se ela fala, puxa, essa lembrança é gostosa. Aí ela pegou o inconsciente. Porque o inconsciente era sorrateiro, ele vai na escuridão. Se você pega ele, pronto, acabou. Aí vira consciente. Aí ela começa a pensar, como isso faz bem para mim? Desde que é um ato consciente, é a imaginação que tem o consciente ali no comando. Ah, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Está me alimentando bem. Então, o inconsciente, ele não é de todo mal. O que não pode é ele tomar conta da situação. Que também as boas lembranças estão no inconsciente, estão no passado. O que não pode é essas lembranças ganharem vidas sem a minha gestão. Eu tenho que gerir isso. E aí, quando eu estou gerindo o processo, aí vai fluir. Porque eu vou escolher também. Não quero lembrar disso. Não, isso não, bobagem. Importante é que papai fazia isso. Mas assim, bem visto, isso é bobagem. Importante é que era isso, isso e isso. A gente não faz isso na nossa lembrança.
Entra uma coisa, uma areiazinha ali, você fala, isso é bobagem. Porque você está gerindo. E onde é que está isso? No daimon, no demônio, na essência, no espírito. Isso não morre. Desaparece? Talvez desapareça com o tempo, mas morrer não morre, não. Você atravessa o túnel e continua curtindo isso. Como você também pode atravessar o túnel e continuar na perturbação. O que é umbral? Não é essa perturbação. A pessoa, ontem lá na SGE, a pessoa falou, Luísio, eu não quero ir para o umbral, nem para o Carlos Brau. Eu falei, nem para o Carlinhos Brau. Não, o Carlinhos Brau dá para ser. Mas, né? Porque a perturbação do umbral, ela é resultado da perturbação quando a gente está acordado, antes de morrer. É essa perturbação que nos acompanha. O remorso, a culpa, a raiva, a mágoa, o ressentimento, o apego. São coisas que nós estávamos andando em ciclo. Ai, Luiz, moça, por que que o Luiz fez isso? Passa um ano. Ai, Luiz, por que que o Luiz me sacaneou? E passa 2 anos. Ai, Luiz, por que que ele me traiu? E passa 10 anos. Aí eu vou, aí desencarno. Em vez de eu olhar as coisas do Luiz, gente, você não tem noção o que o Luiz fez para mim. Aí aparece lá uns camaradas e falam assim, ele fez para nós também. Vem para cá. Pronto, eu tô no sal. Aí vou tomar, como diz a amiga minha, tomar lama no canudinho durante um bom tempo lá, até despertar. E o Luiz, está onde? Está lá nas altas esferas celestiais, tranquilinho, olhando para mim, aplicando passe em mim. Calma, Luiz. Porque o Luiz que eu tenho na minha cabeça é o Luiz de trás, lá no passado, não tem nada a ver com. O espírito prossegue. Lembra da minha tia? O cara fez o curso para ser pastor, ele caminha, e ela, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Ela ficou lá atrás. Então, o tempo ele é relativo para cada um. Quando a gente anda em ciclo, preso às coisas que estão debaixo da terra, ou seja, debaixo da terra, a gente para. Você está em ciclo, você não está andando em linha reta. Você parou. E quem estava com você? Continuou. De repente, você acorda a hora, você nem vê mais a pessoa já está uns quilômetros de distância. Nos romances de Emmanuel mostra isso, né? A diferença entre ele e a Lívia, né? Lívia. Não estou lembrando bem aqui. Mas mostra a diferença. A diferença entre André Luiz e a mãe dele. A mãe continuou. Ele ficou lá, tomando cachaça, fumando, tentando abusar da empregada, né? Andando em si. E a mãe foi embora. Aí ele vai para um umbral. Pronto. Lá vai encontrar os pares dele. Teve um amigo que falou, Luiz, Luiz, eu não quero ir para o umbral, não. Poxa, André Luiz aprontava aquilo tudo e foi para o umbral. Não, não, pessoa boa, Luiz. Eu falei, será? Eu já vi uma avaliação, não é que eu estou escondendo as coisas erradas que eu faço, não. Por eu sou bom, querido, e tal, não sei o quê, velho. Pronto, velho. É isso. Bom, pessoal, estamos chegando aí. O final tem que ir lá para a Revista Espírita. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos começar com o item 14. A frase inicial é: ainda que você viver 3.000 anos, vou ler o resto da frase para ficar de provocação. Ainda que você vá viver 3.000 anos e tantas vezes 10.000 anos, lembre-se ainda que nenhum ser humano perde outra vida além da que agora vive.
Olha que prova da reencarnação fantástica, gente. Né? Então, o estoicismo é a filosofia do agora. Então, nenhum ser humano perde outra vida além da que agora vive. Então, o que nós estamos vivendo agora, as reflexões que estamos vivendo agora, são essas reflexões que vai nos manter atentos. Então, na próxima segunda, dia Você vai 31 de viajar? março, não estarei aqui, vamos adiar para o dia 7. Voltamos, então, no dia 7 de abril, tá bom, gente? Beleza. Vou Se viajar alguém no dia grupo se perder lá, professor, não foi 15. Aí, por favor, responda, ó, não está, ele está viajando. É no dia 7, está de volta. É Vou rapidinho. viajar, Gisele, agora vamos para lá, né, Gi? Vamos lá Vou para a viajar.